Até meia-noite, para a gente fazer uma meia vigília. Boa noite, queridos. É um privilégio poder estar aqui, conhecendo. Quando eu estive aqui, estava ainda com muito mais obras, estava no início, e não pude vir ainda depois que a igreja mudou para aqui, mas sempre tem a oportunidade da gente estar visitando uma igreja amiga. Pastor Renê e Jaísa, somos companheiros, somos contemporâneos da igreja Matriz Alcântara, convivemos junto há muitos anos, a gente conhece aí a família, e isso é um privilégio para nós poder estar aqui e trazer uma palavra, que a palavra é de Deus, e que ela possa, através do Espírito Santo, ser aplicada à vida de cada um de nós, amém? Você tem expectativa quando vem à casa do Senhor? É bom que a gente tenha expectativa, né? Porque quem tem expectativa, espera, não é? Que algo vai acontecer. Vamos estar em pé, abra sua Bíblia, no Evangelho de São João, nós vamos ler 2 textos, e depois nós vamos compartilhar. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 a 18, e depois nós vamos ler Hebreus 1, de 1 a 4. Primeiro, o Evangelho de São João. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora, abra Hebreus 1, de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Até aqui
Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia venha nos assistir nesta hora. A mim que estou aqui na plataforma, sendo o porta-voz, Senhor, dignifica, Senhor, os meus lábios, o meu coração, e também, Senhor, prepara o coração de cada um dos teus filhos, para que esta palavra possa, Senhor, penetrar, como é um dos símbolos dessa palavra, que ela é penetrante como uma espada, que penetre ao profundo do coração e que possa trazer vida, Senhor, possa trazer vida e trazer vida em abundância. Eu oro, Senhor, e entrego este momento em tuas mãos. Sê com cada um de nós, perdoa nossos pecados e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade entre nós, em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar. Deus escolhe, através da sua soberania, usar o próprio Filho para ser revelado, e não só o próprio Filho para ser revelado, mas Ele usa o próprio Filho para fazer o resgate de cada um de nós. Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos vivendo em rebelião. O homem vive em rebelião desde o Éden, desde que o homem pecou, o homem entrou numa rebelião, e Deus vem ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, Deus vem, se aproximando do homem, usando várias maneiras, como diz aqui Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Quantos profetas foram enviados para profetizar ao povo, para trazer despertamento, para trazer arrependimento? Isso foi ao longo de muitos e muitos anos e milênios. E aí chegou o ponto em que ele diz: agora eu vou falar pelo Filho. É como se chegasse a uma conclusão: agora é pelo Filho, e depois que o Filho fala, não tem mais nada a ser falado. Os evangelhos do Senhor Jesus Cristo, os 4 evangelhos, mais as epístolas, é tudo aquilo que Deus tem para o homem, não tem mais. Não tem mais nenhum tipo de mensagem. Qualquer outro tipo de mensagem é anátema. Esta é a mensagem de Deus através do seu Filho. E Ele fez esta obra, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele está lá com tudo concluído. Ele está à direita de Deus. Por isso que Ele diz aqui, depois dele ter feito tudo, Ele foi e sentou-se. Antigamente, no Levítico, os sacerdotes entravam para oferecer o sacrifício e depois voltava, entrava e saía. Ele entrou de uma vez por todas e assentou-se. Cumpriu todo o ritual, foi cumprido através da vida do Senhor Jesus Cristo. E é bom que a gente entenda um pouquinho que Deus se revela para nós. Deus se revela para nós, e dentro da revelação Ele procede à redenção, que é a minha salvação e a sua salvação, através de um mediador, alguém que mediou, alguém que fez a ponte. Havia um abismo entre nós e Deus. Apesar de Deus ter nos feito a sua imagem e a sua semelhança, nós nos distanciamos de Deus por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Desde o Éden nós ficamos rompidos com Deus, e Deus ao longo dos anos tem tentado se aproximar do homem. E agora, Ele diz: agora eu vou falar pelo Filho, porque tudo que eu preparei agora vai estar no Filho. E a gente vê que o Filho esteve aqui 33 anos, e nesses 33 anos Ele deixou escrito aqui, escreveram para Ele aqui os 4 evangelhos, que nós precisamos ler, porque é a mensagem da boa nova de salvação para todo homem que crer, todo homem que recebe a mensagem de Cristo, porque Deus outorgou para Ele falar para nós, e Ele fala nos evangelhos.
Não tem mais nenhum anjo que virá falar alguma coisa, não tem mais nenhuma mensagem profética que venham ser falado para nós. Tudo que tinha que ser escrito já está escrito, já está aqui nos 4 evangelhos. Por isso que ele diz: nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas, e ele justamente veio proceder a nossa redenção, porque havia o abismo entre nós e Deus. É como se precisasse construir uma ponte. Jesus Cristo é essa ponte para a gente chegar a Deus. Você está entendendo até aqui? Sem Jesus a gente não consegue chegar a Deus. E justamente esse mistério da revelação e da redenção que caminham juntos. Esse abismo entre criaturas finitas e entre o nosso Criador, que é infinito. Somos criados imagem e semelhança dele. Por mais que nós tentemos alcançar a mentalidade de Deus, nós somos muito distante daquilo que é de Deus. É preciso que a gente, estude as Escrituras, que a gente receba o Espírito Santo para nos ajudar, porque em toda a história do povo de Deus, Deus sempre se aproximou do homem e o homem fugiu. A gente consegue lembrar no deserto, quando Deus se aproximava dos homens para abençoá-los, e os homens estavam sempre com o coração duro, com o coração reticente, para não receber a mensagem de Deus. Deus de maneira paciente foi conduzindo o povo no deserto. Deus de maneira paciente levou o povo, depois de 40 anos, para a terra prometida. Deus, com muita paciência, foi instituindo os profetas, os reis, os juízes, de maneira paciente, foi conduzindo o povo, de maneira que pudesse chegar a um ponto onde a redenção iria acontecer. Como diz o apóstolo Paulo, chegando na plenitude do tempo, Jesus nasceu para ser a nossa ponte, e em todas essas tentativas humanas, a gente vê que, os profetas usaram figuras, os profetas usaram imagens. Quantas vezes a gente lê lá nos profetas, os profetas usando imagem de situações, usando a imagem de uma videira que era para dar uvas boas, mas no final, depois da uva ser toda preparada, quando foram provar a uva era uma uva que não tinha uvas doces, ficou chamada de oliveira brava, uma uva que não deu uvas doces, né? Então, quer dizer, Israel era para ser uma oliveira, uma parreira, mas acabou ele não produzindo o fruto que Deus desejava. Tudo foram tentativas dos profetas, usando parábolas, usando imagens, até chegar ao ponto. Agora chegou o ponto, agora é com o Filho. Agora é com o Filho, porque o Filho traz, na sua presença e no seu caráter, ele traz o coração do Pai. Jesus veio revelar o coração do Pai. Jesus veio revelar a grandeza do Pai, e o apóstolo Paulo, ele coloca isso com muita categoria, quando ele escreve aos Colossenses 1, do verso 13 em diante, e aqui está a excelência da pessoa e da obra de Cristo em Colossenses, capítulo 1, do verso 13, ele dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, diz o apóstolo, também que outrora éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, diz o apóstolo, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foste pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, Jesus faz a revelação e Jesus está aqui operando justamente a salvação de cada um de nós, a nossa remissão, a compra pelo seu sacrifício, em que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele nos tira das trevas, ele nos traz para o reino do Filho do seu amor, ele se transforma no cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja, do corpo da igreja, a igreja mística. Cristo é o cabeça, mas essa igreja visível também tem um cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça dos pastores, Cristo é o cabeça da igreja, sabe? E ele fez tudo isso para reconciliar. Estávamos separados, estávamos distanciados de Deus, e na revelação e na redenção nós somos aproximados. Por isso que lá em João 1, no verso 12, ele diz: mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí? Levanta a mão e dê glórias a Deus. Nós somos filhos porque Ele escolheu. Irmãos, é um mistério, a gente pensa que a gente escolheu Deus, mas Deus escolheu cada um de nós. Deus escolheu cada um de nós, meus irmãos, lá atrás, lá na eternidade, Deus já havia escolhido cada um de nós, e Jesus veio justamente para ser esta propiciação nossa, para propiciar a nossa salvação, propiciar a nossa reconciliação. Estávamos brigados com Deus. Diz estudiosos que depois do pecado no Éden, Adão rompeu com Deus, ficou muito aborrecido com Deus, durante longos e longos anos. Tem um nascimento de um filho deles, que está escrito lá assim: a partir desse nascimento, eles começaram a invocar o Senhor. Quer dizer, houve um rompimento, porque ele ficou chateado, porque ele perdeu o jardim, ele perdeu a benesse. O pecado rouba, o pecado ele ilude as pessoas, porque ele vem brilhando, ele vem assim com aparência que vai dar tudo certo. O pecado ele é ilusório e ele ilude as pessoas, e depois ele cobra um alto preço, porque o preço do pecado é o quê? É a morte eterna, o preço do pecado. Então Adão ficou rompido com Deus. Aí, se eu não me engano, no nascimento de Enos, foi o Sete, no nascimento de Sete, começou a invocar o Senhor. Houve uma restauração ali, ele voltou a falar com Deus, porque, sabe, foi algo que foi rompido, e ao longo dos anos e dos milênios, Deus tentando se aproximar do homem, pelos sacrifícios que eram sombras, que eram apenas arquétipos daquilo que um dia viria. Toda a elaboração do sacrifício levítico, tudo eram figuras para se aproximar do homem, para haver um tipo de cobertura, para que o homem pudesse ir vivendo, até chegar ao ponto em que o sacrifício levítico não precisa mais acontecer, porque o Cordeiro de Deus foi imolado
a meu favor e ao seu favor. Você pode dar glórias a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. E o livro de Hebreus, meus irmãos, que foi escrito para esse povo aqui, que alguns questionam se foi Paulo, se não foi, não existe nenhuma definição, mas ele justamente fala do sacrifício de Cristo, que foi superior, porque o sacrifício de Cristo colocou um ponto final nos sacrifícios levíticos. Em Hebreus 2, versículo 9 e 10, ele diz assim: vemos todavia que aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Versículo 10: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Versículo 14 diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, como um ser humano, ele passou por todas as tentações que passamos. Por isso que não existe tentação, não existe pecado que Jesus Cristo não tenha sido tentado, mas ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Para quê? Para que nós também pudéssemos, com a ajuda dele. É Jesus que nos ajuda a vencer o pecado. É Ele, junto com o Espírito Santo, junto com a palavra, que ajuda a gente a vencer o pecado. Porque o pecado está aí, irmãos, à porta. O pecado está à porta. O pecado está sempre à nossa volta. As tentações estão sempre à nossa volta. E muitas tentações vêm de dentro de nós. Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. A nossa alma tem cobiça, porque a nossa alma, ela milita na carne, nessa carne que nos leva para lá e para cá. Ela é suscetível, ela aceita sugestão. Por isso a importância da gente ter alguém que possa se compadecer de nós. Amém, igreja? Porque ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus 4, gosto muito desse texto, que diz assim, 4:14, de 14 a 16, ele diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, meus irmãos, ele é a figura, a pessoa que nós precisamos bater na porta. Nós precisamos estar batendo na porta do Senhor Jesus, que ele se transformou em nosso salvo-conduto. Esse nome, o nome de Jesus, se transformou em nosso salvo-conduto para a gente se livrar dos pecados. E a sua revelação, gosto de ler os evangelhos e de maneira repetida, leio muito mais os evangelhos do que o Antigo Testamento. Não quer dizer que eu não leio o Antigo Testamento, mas eu leio muito mais os evangelhos, porque penso que os evangelhos está a vida de Deus revelada, está a vontade de Deus revelada, está o desejo de Deus para a minha vida, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cada história que Jesus contava, cada parábola que Jesus contava, tem ensinos para nós
hoje, amanhã e sempre. Tem ensino para a nossa vida pessoal, tem ensino para a nossa vida familiar, tem ensino para a nossa vida profissional, tem ensino para a nossa vida do dia a dia. Então o Evangelho, sabe, é uma pérola, é uma joia de valor o Evangelho, que orientado pelo Espírito Santo, ele, sabe, ele vai conduzindo e trazendo maturidade para a nossa vida, porque o Evangelho revela Deus. Porque o Evangelho foi escrito com o compartilhar de Jesus com os seus discípulos e com as pessoas daquela época. E era Deus Emanuel, Deus conosco, que estava convivendo com cada um de nós. E Ele trouxe, sabe, a presença de Deus, Ele trouxe revelações entre nós, sabe. Por exemplo, as pessoas no passado não chamavam Deus de Pai. Mas Ele veio e inaugurou, não só Ele chama Deus de Pai, mas nos motiva a chamar na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus, não é? E Ele trouxe assim com o seu Evangelho e com a sua presença, Ele trouxe um reino, e é bom que a gente entenda, Ele trouxe um reino que não é material, é um reino espiritual. Ele diz que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos dizer, você tem que nascer de novo, quando Jesus fala para Nicodemos. Veja a história de Jesus com Nicodemos. Ele diz, doutor da lei, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, não entra no reino dos céus, porque o reino dos céus ele é espiritual, ele não é material. Então ele veio inaugurar veio, sabe, traduzir para nós várias maneiras para a gente entender a sua finalidade aqui. Os discípulos tinham ainda em seus corações de que o reino de Israel seria restabelecido como se fosse um reino, um governo militar, um governo humano. E Jesus disse, não é nada disso. Eu vim restabelecer um reino espiritual. Eu não estou preocupado com um governo humano, eu estou preocupado com um governo espiritual. Eu vim estabelecer, Jesus veio estabelecer, sabe, um governo espiritual. E Ele fez isso e deixou com os apóstolos, e os apóstolos começaram a igreja é o governo de Deus aqui na terra, a igreja representa Deus aqui. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal, nós somos a luz desse mundo. E Ele veio inaugurar, Ele veio trazer um novo estilo de vivência. E o reino espiritual é um reino que é diferente do reino desse mundo. O reino espiritual é daquele que perde, não é daquele que ganha. O reino espiritual é daquele que se diminui, não aquele que aumenta. Eu estava compartilhando de manhã, quando os discípulos queriam perguntar a Jesus quem era o maior no reino dos céus. Jesus pega uma criancinha e coloca no meio deles e diz assim, se vocês não se converterem como essa criança, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E é claro que Jesus não estava falando da criança no sentido literal, estava falando da criança no sentido espiritual, porque todos nós, quando nascemos criança, espiritualmente falando também. O apóstolo Pedro não fala lá que a gente precisa buscar ardentemente o genuíno leite espiritual que nos seja dado crescimento para a salvação? 1 de Pedro, capítulo 2, eu acho verso 2, o genuíno leite espiritual para nos dar crescimento, mas é importante que a gente cresça, não podemos viver a vida toda tomando leite, é preciso que a gente exercite, e Jesus trouxe isso para a gente, meus irmãos, sabe, Jesus colocou, as mulheres não tinham espaço, e a partir do Evangelho as mulheres começaram a ter espaço, as mulheres participavam do ministério do Senhor Jesus, dando apoio
dando apoio ao ministério do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, meus irmãos, ele se revela ali no meio dos seus discípulos, e tem um momento em que os discípulos diziam: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. E várias vezes aquela mulher samaritana, quando ele está dialogando com a samaritana, ele se revela para a samaritana também como o Messias. Então ele veio trazer revelação. E esse acesso, meus irmãos, esse acesso foi uma conquista dele para cada um de nós. Quando a gente chega em Hebreus, o livro de Hebreus fala muito isto, Hebreus 10, do versículo 19 em diante, veja que privilégio, diz aqui, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Só a redenção, o sacrifício de Cristo na cruz, deu acesso para mim e você chegar à presença de Deus. Todos nós podemos, em nossa casa, ou aonde nós estivermos, nós podemos parar e a gente ter acesso direto a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Mediante o Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. Você tem tido acesso a Deus? E esse é o nome que nos dá acesso a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse é a conquista que Jesus fez para cada um de nós. E hoje nós podemos se aproximar dele, colocar nossa vida, colocar nossas questões, colocar nossas dificuldades, porque só tem Ele. O apóstolo Paulo diz que só há, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Este homem, que era 100% Deus, 100% homem, é Ele que nos amou primeiro, Ele que conquistou a minha e a sua salvação, é Ele que pagou o preço da minha vida e da sua vida, para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Como o apóstolo Paulo diz, Ele nos transportou de um reino para outro reino. Saímos do reino das trevas, vamos vir para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz, um reino de paz, um reino que não é nem comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem está alegre aí, diga glórias a Deus, aleluia. É esse reino que nós fomos transportados. E as igrejas hoje, e as igrejas não só aqui em Jardim Catarina, mas aonde as igrejas abrem as portas, precisam pregar esta palavra de Deus, palavra simples, mas a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai usar essa palavra para abençoar a vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele diz assim, deixa eu achar aqui rapidinho, Romanos 5, versículos 1 e 2, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça,
na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos de sua ira. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O abismo foi vencido, porque Jesus é a nossa ponte, Ele é a nossa salvação. E que a gente deve, meus irmãos, a gente deve cada vez mais tê-lo em nosso coração. Precisamos cada vez mais acalentar esse nome, sabe, transpirar esse nome Jesus. A gente precisa dos evangelhos, porque é nos evangelhos que vai fluir todo o ensino de Deus para a vida de cada um de nós. Essa boa nova do evangelho, que nós precisamos não só inculcar, precisamos do inculcar trazer também para o coração, porque não dá para ficar só no intelecto, não dá para ter só conhecimento intelectual. Nós precisamos de conhecimento vivencial, e conhecimento vivencial é coisa de coração. Precisamos de 2 ouvidos para ouvir, mas precisamos de um coração que quer aprender, porque todos nós, como filhos de Deus, como cristãos, precisamos ter um coração ensinável, um coração que quer aprender. Você quer aprender? Peça ao Espírito Santo que todas as manhãs, quando você acordar, você peça a Deus que o teu coração aprenda algo novo cada manhã. É assim que Jeremias fala num dos versículos lá, que ele me acorda todas as manhãs, para que o meu ouvido ouça como um aprendiz, porque Deus quer falar todo dia, e Ele disse aqui em Hebreus, o nosso texto básico, Ele quer falar através do Filho, não é através de mais ninguém, é através do Filho. E o Filho tem um companheiro que está aqui, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele usa a matéria que o Espírito Santo usa, é a Bíblia. Não é a minha voz, não é os cânticos, é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. O Espírito Santo usa a palavra de Deus, que ela é útil para ensinar, ela é útil para corrigir, ela é útil para parar as arestas, ela é útil para tudo, a fim de que todos nós possamos ser capacitados, ter dignidade como filhos de Deus. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós, através das Escrituras Sagradas, que a redenção, que a revelação de Deus e a sua redenção seja algo que a gente possa se deliciar a cada dia, saber que Deus escolheu se revelar. Deus escolheu se revelar para o homem através do seu Filho. Com isso, valorizando a cada um de nós, mesmo que estivéssemos no pecado, mesmo que estivéssemos no mais profundo pecado, Deus se revelou, porque não existe pecado, não existe situação que o sangue de Jesus não purifique, não existe causa que Jesus Cristo não possa resolver, não existe alma, não existe ovelha que se perca, que o Supremo Pastor não vá atrás para buscá-la, porque Ele valoriza a pessoa, Ele valoriza a pessoa, Ele valoriza o indivíduo. Por isso que lá em Lucas tem essas 3 parábolas, da ovelha, da dracma e do filho pródigo, falando daqueles que estavam perdidos, mas as pessoas com grande interesse buscaram aqueles que estavam perdidos. E a gente vê quando o filho pródigo chega, que prepara um discurso para o pai não ouviu o seu discurso, e o pai não queria nem mais saber
daquilo que ele fez de errado, porque o amor de Deus é o amor que perdoa e que cobre multidão de pecado. Esse Deus que se revela para nós, esse Deus que ama, e que deixou escrito para cada um de nós: nós seremos conhecidos se nós amarmos uns aos outros. A marca do cristão é o amor, o rótulo do crente é o amor. Se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, nós seremos conhecidos como seus filhos. Que Deus nos ajude, que Deus se revele cada vez mais para cada um de nós, nos fazendo melhores, porque se estamos bem, podemos melhorar. Dizem que tudo que está bom pode ser melhorado. Quem precisa ser melhorado aí? Eu preciso ser melhorado. Eu já ultrapassei a barreira dos 70 anos, mas eu oro todo dia: Senhor, o Senhor pode me fazer melhor. O Senhor pode me fazer melhor como marido, o Senhor pode me fazer melhor como pai, o Senhor pode me fazer melhor como avô, o Senhor pode me fazer melhor como servo, como pastor, como tudo aquilo que o Senhor me deu, que o Senhor possa me fazer melhor, porque enquanto estivermos com esse fôlego de vida, Deus pode mudar nossas vidas para melhor. Melhor para quê? Para mim mesmo? Não é para mim mesmo. Eu preciso ser melhor para o outro, porque é aí que desenvolve a mutualidade de cada um de nós. Eu preciso ser melhor para abençoar você. Você pode falar para o irmão que está do seu lado, quem sabe o cônjuge está aí do lado. Nós cônjuges, marido e mulher, precisamos ser melhor para abençoar o outro, para abençoar a vida do outro. Somos melhores para isso, porque, irmãos, somos perdoados para aprender a perdoar, somos libertos, somos curados, porque através desse processo de cura, a gente pode ajudar outras pessoas a serem curadas, através do nome de Jesus. Somos amados para amar. Esta é a verdade do Evangelho, esta é a grande revelação de Deus para cada um de nós. Deus quer nos fazer melhor, e Jesus falou para os seus discípulos: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Claro que nós jamais seremos perfeitos igual a Deus, mas nós precisamos buscar. Ele disse para a gente buscar essa perfeição. A gente sabe que temos as limitações da nossa humanidade, que combate contra nós, temos as limitações das nossas vontades, mas a gente pode, através do Espírito Santo, ir neutralizando algumas coisas e colocando outras coisas. Com o Espírito Santo a gente pode alimentar mais Ele e deixar que a nossa carne e as nossas vontades fiquem um pouquinho do outro lado, e a gente vai conseguir assim melhorar a nossa vida diante de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, que Deus se revele cada vez mais na sua vida, na sua casa, na sua família, e que essa igreja que já está com 24 anos, ela é mais velha do que a gente, 1 ano. Não, vai fazer 24 ano que vem? Ah, então, um ano mais velha. Você está mais velho que eu, viu, rapaz? 24 anos, né? Essa igreja que começou aqui há 24 anos atrás, que já salvou tantas vidas. Essa igreja que, aonde tem uma igreja, é a luz que está ali, a luz do Evangelho, para libertar e para salvar. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Quero orar com você, quero ministrar sobre a sua vida, dentro daquilo que nós compartilhamos. O Espírito Santo pode ter despertado alguma área da sua vida que você precise, e já logo quero, me lembrando aí de um grande preletor que dizia que todas as mensagens que pregamos, no final deve ter um apelo.
e já dizendo, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, esse é o momento de você aceitar, porque Jesus está te chamando. Jesus morreu para salvar você. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, esse é o momento de você aceitar. Se tem alguém que está afastado, ou nesses momentos de crise você se afastou da fé e você quer voltar hoje à fé, faça um sinal aí para a gente aí, se é o momento de você voltar à fé, ou alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você está aqui nesta noite, faça o sinal que a gente ora por você. Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, eu quero te entregar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que revela para nós o coração de Deus, através das Escrituras Sagradas, esteja ministrando ao coração de cada um dos teus filhos, esteja ministrando ao coração de cada família. Senhor, só a partir de Jesus nós podemos ser melhores pais, podemos ser melhores cônjuges, Senhor, podemos ser melhores avós, podemos ser melhores profissionais, podemos ser melhores amigos, Senhor, podemos ser melhores, Senhor, com a Tua presença, Pai, através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, visita a necessidade de cada um dos Teus filhos, aquele que está passando por uma luta na vida familiar, a comunhão do lar, Senhor, entra, Senhor, com a Tua providência, entra restaurando, Senhor, a comunhão, restaurando a afinidade, restaurando o amor, restaurando a cumplicidade. Pai querido, se tem pessoas passando por lutas na área da enfermidade, Senhor, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus que cura, Senhor, Tu continua sendo o médico dos médicos. Cura, Senhor, a enfermidade. Senhor, usa os meios, Senhor, também da medicina para curar, porque tudo está debaixo do Teu governo, tudo está debaixo da Tua direção, Pai. Tu pode usar o médico, Tu pode usar a cirurgia, Tu pode usar o remédio, Tu pode não usar nada, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Pai, nós entregamos em Tuas mãos a vida, Senhor, de cada família que aqui está. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, cada necessidade. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, os desafios dessa igreja, os desafios dessa obra, Senhor. Tu sabes, Pai, Tu sabes do desejo do pastor Renê, da Jaísa, dos pastores, Senhor, dessa igreja. Tu sabes dos desejos dessa equipe ministerial, de ver a Tua igreja acabada, Senhor, de ver, Senhor, esse forro colocado, Senhor. Por isso envia recursos, Pai, envia recurso, e Tu pode fazer isso até de maneira sobrenatural, Pai, porque Tu és o Deus que é dono de todas as coisas, Tu és dono do ouro e da prata, Pai. Por isso nós entregamos as necessidades da obra dessa igreja, do forro, das janelas, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Tu há, Senhor, de derramar do céu sobre a vida desse povo bênção sem medida, Senhor. Esse povo fiel, esse povo que acompanha essa obra há mais de 20 anos, Tu há de abrir a janela dos céus sobre este povo, e esse povo, Pai, com gratidão trará, Senhor, os recursos, Senhor, para que essas obras possam ser concluídas, Pai. Eu oro e entrego em Tuas mãos a vida do pastor Renê, da irmã Jaísa, da sua família, Senhor. Entrego os pastores dessa igreja, entrego os seus familiares, Pai, todo o ministério, Senhor, de Nova Vida de Jardim Catarina, eu entrego em Tuas mãos e peço a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Você pode